Bíblia relata com frequência grandes acontecimentos relacionados ao número 40. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés esteve no Monte Sinai 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Após 40 dias de afronta a Israel, Davi enfrentou e venceu o gigante Golias. Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou por 40 dias no deserto. E é por esta visão que, em agosto, a Quadrangular Minas Gerais realizará um grande mover. 40 dias de milagres. Serão 40 dias vivendo os milagres de Deus, o milagre da oração, o milagre de curas e libertações, o milagre da prosperidade, o milagre do impossível, o milagre na família e o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Encerraremos a campanha com um grande batismo nas águas. Faça parte desta grande jornada, desta grande campanha e vivencie as bênçãos do Senhor se concretizando sobre a sua vida. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nesse culto dessa noite, domingo, Senhor Deus possa nos abençoar, nos encher com a tua santa presença. Todo-poderoso Deus, Ele é santo, digno de receber a honra, a glória e a adoração. Feche seus olhos aí nesse momento. Senhor Deus, abençoe cada vida, casa, família representada, que o teu poder possa se manifestar no nosso meio nessa noite, Pai. No nome santo de Jesus, nós te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Exaltado, Senhor. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti.
Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Seja exaltado, Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Pressionados, mas não abandonados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer
Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia, Senhor! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Obrigado, Senhor, por esse tempo ter nos feito caminhar em Tuas mãos. Estamos de pé por causa do Senhor, que tem nos guiado, nos dado força. Santo é Teu nome. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, declare. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Santo é Teu nome, Senhor. Seja exaltado, Pai. Glorificado Teu santo nome. Nada pode nos deter, porque o Senhor está na nossa frente, nos conduzindo, guiando, nos levando além, nos dando força, nos sustentando, Senhor Deus. Santo é o Senhor. Seja exaltado, Pai. Glorificado seja o Teu santo nome, Jesus. Nós Te exaltamos, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, boa noite. Paz seja convosco. Nesse momento nós vamos fazer a consagração dos dízimos e das ofertas na presença de Deus. Você sempre tem aqui à esquerda, à minha esquerda e à sua direita no vídeo, você tem o número da nossa conta bancária, você tem também à sua disposição o número do nosso Pix, e se você assim desejar, você pode fazer uma transferência bancária através do Pix, ou você pode fazer um depósito bancário, consagrando a Deus, devolvendo ao Senhor o dízimo, oferecendo ao Senhor a oferta. E sempre quando você fizer isso, faça com seu coração agradecido a Deus. Faça sabendo que Deus é fiel e que Deus nunca deixará de lhe recompensar a sua fidelidade. Ele é o dono de toda a terra. E algo que nós temos sempre falado com vocês e ensinado para vocês: Deus, Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso melhor. Você que é pai, você que é mãe, você deseja o melhor para os seus filhos. E você jamais vai recolher a sua mão para um filho seu, se você puder estender a sua mão. Deus conosco, Ele é muito melhor do que nós para com os nossos filhos. Deus quer nos abençoar, quer sempre nos dar o melhor. Ele quer cuidar de nós. Então, permita Deus cuidar de você,
da sua casa, da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos de vida. Traga Deus para dentro da sua vida financeira, para dentro da sua vida de prosperidade. Traga Deus para a realidade dos seus sonhos. Mantenha-se fiel. Você que não tem devolvido, você que não tem o hábito, você que não tem a doutrina no seu coração de ser dizimista e ofertante fiel, busque na palavra do Senhor, obedeça o que está na palavra do Senhor e devolva aquilo que lhe pertence. O dízimo corresponde a 10% de tudo aquilo que vem à nossa mão. E a oferta, da mesma forma, não há um percentual estipulado na palavra de Deus, mas a oferta é a declaração do nosso amor. O dízimo é algo que já pertence ao Senhor, portanto nós devolvemos a oferta. É algo que está diante de nós, está nas nossas mãos, está embutido no nosso salário. E nós retiramos daquela parte para reconhecer a grandeza, a soberania do Deus Criador de toda a terra e do Deus que nos sustenta com o seu poder. É muito importante ser fiel, permanecer fiel e fazer isso em obediência, mas também em amor. Vamos orar nesse momento. Pai Celestial, nós consagramos ao Senhor os dízimos e ofertas que os seus filhos devolvem, oferecem voluntariamente na casa do Senhor. Pedimos a bênção da prosperidade, da multiplicação, da abastança sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre o trabalho, sobre os negócios, sobre os sonhos de cada um deles. Abençoe a cada um com o seu poder, prospere a cada um com o seu poder. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje, quarto domingo deste mês de agosto, nós estamos neste trabalho especial, nesta campanha dos 40 dias de milagres na presença de Deus. E o tema que nós começamos já na quarta-feira passada é a respeito do impossível, o milagre do impossível. Então a mensagem deste quarto domingo, que para nós também é domingo do projeto de vida. Você fez um projeto de vida na passagem de 2020 para 2021, colocou esse projeto no altar. Ali existem desejos, sonhos, objetivos, também metas que você destacou diante de Deus. Você escreveu uma carta para Deus. Carta essa que eu tive a oportunidade de ler de cada um dos irmãos que escreveram, de orar, de interceder e também de queimar essas cartas diante do Senhor, como que subindo diante do Senhor em oração, em súplica, o pedido de cada um de nós. E eu tenho certeza que Deus tem nos atendido. Eu tenho certeza que Deus tem nos socorrido e tem feito milagres e operado com sinais e com prodígios na nossa vida, porque não seria diferente. Deus nos ama, Deus cuida de cada um de nós. E hoje, neste domingo do projeto de vida, mas também neste domingo dos 40 dias de milagres, nós queremos falar sobre o milagre do impossível. Eu quero ler com vocês, para nós começarmos, o texto do Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, no versículo de número 27. Marcos, capítulo de número 9. Bom, primeiro vamos ver Marcos capítulo 9, versículo número 23. Diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos orar. Senhor nosso Deus, esta é sua santa palavra. Nós te pedimos, fala conosco neste momento, porque nos importa, Senhor, tão somente ouvir a sua voz, entender a sua voz e te obedecer. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 27, Jesus, em certa feita, ele responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu quero te perguntar, você já chegou a um ponto na sua vida aonde você não vê nenhuma saída? Eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você já se encontrou
em uma situação, em um momento, que você não tinha nada o que fazer, que você não tinha como resolver, você não tinha forças, nem sabedoria, nem conhecimento e nem talvez disposição para resolver determinada situação na sua vida. Nós chamamos isso de chegar àquela situação onde nós estamos à beira de um abismo. Atrás de nós tem talvez um exército nos atacando, ou um animal feroz nos atacando, e diante de nós apenas um precipício, um abismo. Não há o que fazer. E nós, nesse momento, precisamos confiar em Deus. E é com você que talvez agora, nesse exato momento, com certeza você já passou por situações assim, mas talvez agora, nesse exato momento, você está vivendo uma situação como essa. Você está passando por uma situação como essa. E eu quero falar com você nesta noite, neste culto. Eu quero me dirigir a você em nome do Senhor Jesus. E quero profetizar, desde agora, que Deus fará o impossível na sua vida. Avaliando algumas coisas importantes, o homem não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro. Existem momentos na vida da gente que nós podemos estar até abençoados financeiramente, mas nós percebemos que o dinheiro não pode resolver nada em determinadas circunstâncias, diante de determinados problemas. Quando Simão mágico, ele observou os apóstolos fazendo a obra de Deus, especificamente o apóstolo Pedro, e ele percebeu que quando Pedro orava, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, falavam em novas línguas. Ele quis aquele dom, por um motivo espúrio, mas ele quis aquele dom. E ele ofereceu dinheiro para comprar aquele dom, para ter aquele dom. E ele teve uma resposta em Atos capítulo 8, verso de número 20. Pedro disse assim: teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Como eu disse, o homem não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro. E aqui, neste tema, neste domingo, que nós, dentro dos 40 dias de milagres, estamos falando a respeito do milagre do impossível, eu quero te dizer, o dinheiro não pode conquistar o impossível. Existem limites. Só Deus é Senhor do impossível. E muitas vezes você pode dizer assim: mas pastor, eu não estou querendo comprar o dom de Deus, como Simão o mágico queria comprar o dom de Deus. Sim, e eu não estou dizendo que você queira fazer isso, mas é muito importante nós fazermos uma avaliação e pensarmos se muitas vezes na nossa vida nós não temos nos debruçado sobre o dinheiro, sobre o poder do dinheiro, se nós não temos colocado a nossa confiança no dinheiro, porque no mundo espiritual o dinheiro para nada serve. O dinheiro serve para o mundo físico, para o mundo material, mas para o mundo espiritual ele não tem valor algum. E daí eu quero te dizer neste domingo também, que é domingo do projeto de vida, de que o dinheiro ele tem que ter um lugar na nossa vida. E o único lugar que ele tem que ter na nossa vida é debaixo dos nossos pés. Muita gente diz assim que Satanás está debaixo dos meus pés. Eu não quero Satanás e nenhum dos demônios grudado na sola do meu sapato. Até porque, se for assim, por onde eu for, ele estará agarrado na sola do meu sapato. Eu quero Satanás para longe de mim, os demônios para longe de mim, em nome de Jesus. Mas o dinheiro sim, esse deve estar debaixo dos nossos pés. Como nos diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, que naquele tempo de avivamento na igreja primitiva, na igreja no início da igreja apostólica, naquele tempo as pessoas vendiam as suas propriedades e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles compreenderam que o dinheiro era para servir a Deus, era para servir o reino de Deus. Portanto, eu quero dizer para você que Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Uma coisa que
poucas pessoas se apercebem. O Antigo Testamento fala muito de guerras e fala muito de situações em que o povo de Deus precisou sair em determinadas batalhas contra os seus inimigos e para até mesmo matar os seus inimigos. Mas quando nós observamos a palavra de Deus e estudamos a palavra de Deus direitinho, nós perceberemos que Deus deu a Abraão uma condição financeira, uma prosperidade muito grande, a ponto de que Abraão comprou todo o território que compreendia as terras de Israel e todas as adjacências. O Israel que Abraão comprou não é apenas o espaço territorial que o Estado, que o país Israel ocupa hoje. É um espaço imenso. Ele fora comprado por Abraão. Abraão não tomou nenhuma parte daquela terra através de guerra. Abraão não tinha exércitos. A batalha que Abraão fez foi quando Ló, ele foi tomado, seu sobrinho Ló, foi tomado cativo. Então Abraão saiu com os seus para fazer aquela batalha, aquela guerra contra aqueles reis, aqueles 4 reis que haviam vencido 5 reis e estavam com a propriedade, com o despojo, então de 5 reinos, mas as riquezas de 4 reinos, 9 reinos somados ali. E quando Abraão então foi fazer aquela batalha, foi fazer aquela guerra contra Quedorlaomer, ele foi para retirar dali o seu sobrinho, Deus deu para ele vitória. Foi a única vez que Abraão saiu para fazer guerra, para fazer uma batalha, porque o seu sobrinho havia sido levado preso. Ló que morava em Sodoma e em Gomorra, morava nessas cidades, naquelas mediações. Foi a única vez. Fora disso, Deus prosperou a Abraão, multiplicou a Abraão, e Abraão comprou todo aquele espaço territorial. Depois de Abraão, que foi o dono de Israel, na verdade o dono de todo aquele espaço territorial, aquelas terras foram invadidas por povos inimigos, e o povo de Deus posteriormente, Deus teve que dizer ao seu povo para entrar naquela terra, dominar aquela terra, porque lhes pertencia. Deus não quer nada por usurpação. Deus não vai te dar nada, me dar nada por usurpação. O Senhor vai nos prosperar a ponto de nós termos aquilo que nos pertence sem prejuízo ao outro, porque Deus é justo, porque Deus ele é fiel. Mas lembre-se, o homem não pode conquistar o impossível por dinheiro. O dinheiro não vale no mundo espiritual. Ele não tem nenhum valor no mundo espiritual. Portanto, aqui no mundo físico, ele tem que estar debaixo dos seus pés. E aí eu te pergunto, você é fiel a Deus? Hoje também é domingo do projeto de vida. Você devolve a Deus aquilo que lhe pertence? Porque não adianta nós termos projetos de vida, mas não devolvermos a Deus aquilo que é dele, o dízimo, a oferta. Se nós não entendermos isso como palavra de Deus, se nós não compreendermos isso como texto das Escrituras, nós não vamos prosperar na medida daquilo que Deus tem para nós. Segunda coisa para nós observarmos aqui, dentro desta palavra, de que tudo é possível para Deus. 40 dias, o milagre do impossível. Só Deus pode fazer. O homem não pode conquistar o impossível por meio da sabedoria humana. Eu quero ver um texto com vocês. Deixe-me abrir aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro era um pescador profissional. Ele havia trabalhado a noite inteira na pesca, mas não havia pescado absolutamente nada. Logo pela manhã, enquanto eles estavam recolhendo as redes, Jesus disse para eles: lançai a rede. Eles não tinham mais esperança de pescar absolutamente nada. Haviam usado toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento. E Pedro dá uma resposta nesse momento, uma resposta de fé. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro compreendeu que o homem não pode conquistar o impossível através da sabedoria humana. Eu quero te dizer que adquirir conhecimento, adquirir sabedoria,
No campo das necessidades, no campo do trabalho profissional, é muito importante ser um bom profissional. Se você está no campo do direito, conhecer as leis. Se você está no campo da engenharia, conhecer bem os cálculos. Se você está no campo da medicina, conhecer muito bem a fisiologia do corpo humano. Isso é muito importante para que você seja um bom profissional, para que você possa prestar um bom serviço. Isso eu citei 3 áreas aqui, mas poderia citar diversas e tantas outras. Mas o que eu quero dizer é que o impossível não pode ser conquistado na sabedoria humana. O médico, ele tem os seus limites. Ele pode conhecer muito a respeito da fisiologia, a respeito da biologia, a respeito da formação do corpo humano, a respeito da composição do corpo humano, a respeito dos sistemas de funcionamento do corpo humano. Mas ele tem limites. Ele tem limites. Ele pode utilizar muito bem os recursos da medicina, mas ele tem limites. E para nós esse limite é muito óbvio. Nós conhecemos a quantidade de pessoas enfermas, doentes, e pessoas que às vezes têm condições de fazer um bom tratamento, e nem assim eles conseguem resolver aquele problema. Nós conhecemos os limites, por exemplo, também na questão da engenharia. Nem tudo que se sonha fazer, se pode fazer, né? Quantos são os planos, os projetos que as pessoas têm na área de engenharia, na área de construção, na área de arquitetura, e que eles dizem assim: nós ainda não temos tecnologia ou conhecimento suficiente para poder fazer determinadas coisas. E determinadas coisas nunca vai se chegar à condição de fazê-las. Por quê? Elas entram no campo do impossível, e a sabedoria humana, ela não pode conquistar aquilo que só Deus pode fazer. Então nós precisamos compreender isso, que Deus está acima da nossa sabedoria humana. Um outro aspecto importante que nós precisamos compreender sobre os impossíveis de Deus: o homem não pode conquistar o impossível através da sua posição social. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 41 ao verso 56, nos conta a história de Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Era uma pessoa proeminente, uma pessoa de extremo respeito social, abastado financeiramente, tinha acesso aos melhores médicos, porém, Jairo não pôde fazer nada por sua filha. Nada por sua filha. Teve que acontecer uma intervenção sobrenatural do Senhor. Quando nós observamos isso, nós vemos que a nossa posição social, ela não pode conquistar o impossível. O impossível não pode ser conquistado por meio de títulos, por meio de diplomas, por meio de posição social. Não. Os nossos títulos, a nossa posição social, aquilo que nós conquistamos, tem o seu valor, tem o seu mérito, mas não pode conquistar o impossível. Nós também ficamos barrados em determinadas circunstâncias, em determinadas situações da nossa vida. O nosso intelecto, nós podemos responder muitas coisas, nós podemos conhecer sobre muitas coisas, mas o nosso intelecto, ele é impossibilitado de realizar o impossível. Ele não nos habilita para tramitar no campo do impossível. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do sobrenatural de Deus. Outro ponto: o homem não pode conquistar o impossível por meio da sua religiosidade. No Evangelho de João, no capítulo 3, nós vemos ali a história do encontro de Jesus com Nicodemos, um mestre. Nicodemos, um mestre da lei, um homem religioso, mas um homem que não entendia sobre espiritualidade. Ele não compreendia o que significava nascer de novo. Ele não conseguia compreender o mundo espiritual. Ele conhecia as Escrituras. Ele era um mestre. Ele sabia mais do que um escriba. Ele sabia mais do que um fariseu. Mas ele não tinha conhecimento das coisas espirituais. Por quê? Porque o impossível não pode ser alcançado através da nossa religiosidade. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Em resumo, o que nós observamos aqui é que o homem não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro, por meio da sabedoria humana, por meio da posição social e nem por meio da religiosidade. E nós observamos que nenhuma destas áreas aqui, estando servindo a Deus,
elas são pecado, ou elas causam dano para nós. Nenhuma dessas áreas. O dinheiro servindo a Deus é uma bênção, não tomando primeiro lugar na nossa vida é uma bênção. A sabedoria humana também, ela é necessária. A posição social conquistada com trabalho, com honestidade, ela é uma bênção. Até mesmo a questão religiosa, a religiosidade, ela é importante. Nós observarmos os preceitos, a doutrina, nós termos a questão de responsabilidade, de levar as coisas a sério, isso é muito importante. Mas nenhum desses aspectos pode conquistar o impossível. O impossível é conquistado pela fé, crendo em Deus. E agora, eu gostaria de ver com você 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. E eu gostaria que nós observássemos essas 5 atitudes dentro de uma história contada no livro de Josué, no capítulo de número 10. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Josué, capítulo de número 10. E aqui no capítulo de número 10, nós vamos ver a aliança que acontece entre os gibeonitas e entre o Senhor. E nós vamos ver a batalha que vai acontecer após isso, o enfrentamento que vai acontecer após isso. Nós vamos perceber então, logo depois desse pacto feito com os gibeonitas, nós vamos perceber essa batalha, como eles enfrentaram seus inimigos em meio a esta batalha. No versículo 5 e no versículo 6, é-nos dito assim: então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Os maiores desafios surgem como resposta às maiores necessidades. Os maiores desafios surgem em resposta às maiores necessidades. Encare os desafios que vierem diante de você com coragem e com fé. Primeira atitude que nós devemos ter para alcançar o impossível: encare os desafios que vierem diante de você com coragem e com fé. Os maiores desafios surgem como resposta às maiores necessidades. Frequentemente, problemas são gerados por erros cometidos. Então eu preciso compreender isso. Quais foram os erros cometidos? Que problemas foram gerados por conta destes erros cometidos? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encarar estes desafios que estão diante de mim, com coragem, com fé. A responsabilidade nos impele a aceitar novos desafios. Meus queridos, falando de 40 dias de milagres, falando de projeto de vida, nós precisamos aceitar novos desafios. Irmãos, quantas vezes nós teremos a necessidade de nos levantar, sacudir a poeira e continuar caminhando? Pense numa criança que está aprendendo a andar. Quantos tombos essa criança vai levar? Ela vai cair de várias formas, ela vai cair de várias maneiras. Algumas criancinhas, quando caem, têm até machucados graves. Às vezes quebra o braço, às vezes quebra a perna, às vezes quebra o pé, às vezes quebra um dedo, às vezes machuca a cabeça, às vezes racha a cabeça. Acontecem situações que são sérias. Às vezes quebra o queixo, às vezes quebra o nariz. Mas já pensou, se quando o ser humano estivesse aprendendo a andar, ele desistisse? Você já viu uma criança que cai e se machuca? Você já viu essa criança depois desistindo de andar? Você pode ter certeza, ela vai se levantar de novo e ela vai tentar andar novamente. E é por isso que hoje você anda. Porque quando você era criança, você insistiu em ficar de pé. Você insistiu em permanecer de pé, em andar. Você não se deu por vencido quando caiu. Então isso é muito importante. Encare os desafios com coragem e com fé. Vejamos o versículo 7 do capítulo 10. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. Observe, dedique
o que você tem de melhor. Josué não subiu com qualquer homem ou com quaisquer homens. Ele subiu com todos os homens valorosos. Isso é muito importante. A conquista do improvável requer dedicação integral. Não é porque Deus é o Deus que opera o impossível que eu vou cruzar os meus braços. Eu preciso ter uma atitude de fé. E eu quero te explicar algo. A atitude de fé não significa cruzar os braços e esperar apenas que Deus opere. A atitude de fé significa trabalhar, ir de encontro àquilo que eu acredito e esperar que Deus opere. Isso não significa que é o meu trabalho, que é a minha força, que vai realizar, que vai trazer aquela conquista, mas é a minha confiança em Deus. Então você pode dizer assim: então, pastor, por que é que eu vou trabalhar? Por que é que eu vou me esforçar se eu acredito que é Deus quem vai realizar? Eu respondo essa pergunta que você faz com uma outra pergunta. Se nós cremos que é Deus quem vai realizar, por que então nós não podemos ou não devemos ir de encontro à bênção? Ir de encontro à realização. Se eu creio, então eu vou agir. É, por exemplo, como alguém que está numa disputa, alguém que está numa corrida. Ele crê que Deus vai abençoá-lo para vencer. Mas se ele não correr, se ele não estiver ali no ponto de largada, junto com os outros corredores, e ele não correr, e ele não se esforçar, ele não vai ganhar. Ele pode acreditar que Deus vai lhe dar a vitória. E Deus até mesmo pode querer lhe dar a vitória. Mas se ele não correr, ele nunca vai alcançar essa vitória. Lamentavelmente, tem muitas pessoas que têm inclusive promessas de Deus para a sua vida. E que elas dizem assim: mas eu tenho essa promessa de Deus para a minha vida, mas essa promessa nunca aconteceu. Ora, nós temos duas vertentes aí. Primeiro, que pode não ter chegado ainda o tempo desta promessa se cumprir na sua vida. Esta é uma vertente. Segundo, pode ser que Deus lhe prometeu, mas você está de braços cruzados. Você não está fazendo absolutamente nada. Você está apenas esperando que aquilo caia na sua cabeça. E não é assim que funciona. Ora, pastor, aquilo que Deus me prometeu ainda não aconteceu. Como saber qual desses dois estágios está acontecendo na minha vida? Fácil. Você é alguém que está trabalhando de acordo. Você é alguém que está agindo em fé. Você acredita na promessa de Deus e você está trabalhando, obedecendo, fazendo de acordo com o que Deus te prometeu. Você está agindo de acordo com aquilo que você crê. Se você está fazendo isso, eu tenho certeza que é só uma questão de tempo e tempo de Deus para que isso se cumpra na sua vida. Porém, se você não está fazendo nada, ora, já era para ter acontecido talvez há muito tempo, mas por que não aconteceu? Porque você simplesmente não está fazendo nada. Quem tem fé precisa agir de acordo com a fé que tem. Dedique o que você tem de melhor. A dedicação integral atrai o favor divino. A dedicação integral atrai o favor divino. Existe um ditado que diz assim, que Deus ajuda a quem cedo madruga. É um ditado, mas um ditado que está recheado de verdade. Aquela pessoa que tem o ímpeto de ir atrás, né? Aquela pessoa que tem o ímpeto de enfrentar as dificuldades, aquela pessoa que tem o ímpeto de procurar fazer o seu melhor, ela vai atrair pares iguais para ela. Meus irmãos, isto é uma grande verdade. Visionários vão andar com visionários. Trabalhadores vão andar com trabalhadores. Gente dedicada vai andar com gente dedicada. Deixa eu dizer para você uma coisa. Preguiçoso não consegue ficar no meio de trabalhador. Não consegue. Pessoas que têm um ímpeto, uma vontade de trabalhar, uma vontade de vencer, eles não vão conseguir andar com quem é procrastinador, com quem não quer avançar, com quem não quer chegar longe. É impossível. É impossível. Você observe como são montadas as melhores equipes do mundo. Isso nós falarmos de futebol, isso nós falarmos de vôlei, isso nós falarmos de basquete. As melhores equipes do mundo, elas são montadas com os melhores.
E você observe que quando eles têm um ponto fraco na equipe, ou seja, alguém que compõe aquela equipe, um jogador que não está desempenhando o seu papel, o que é que o técnico, a comissão técnica, os donos do time começam a observar? Ora, nós precisamos mudar esse jogador. Por quê? Porque esse jogador não joga junto com esse time, não fala a língua desse time, não caminha junto com esse time. Ele tem que estar integrado, ele tem que se esforçar, ele tem que treinar. Isso é muito importante. Os maiores jogadores do mundo, em qualquer área, falando do campo esportivo, eles treinam além do que os outros. Os melhores batedores de falta, depois que acaba o treino de todos os jogadores, eles continuam batendo falta ali, sozinho, até acertar. Não pense que Pelé foi quem foi, um exímio jogador em todas as áreas. O Zico, quem viu o Zico jogar, não pense que ele foi um jogador exímio batedor de falta. Até hoje, ele já parou de jogar futebol faz tempo. Se você procurar na internet, coloque lá Zico batendo falta, você vai ver. Ele chamando inclusive os jogadores da atualidade para poder bater falta junto com ele. E ele acerta a bola onde ele quer. E já parou de jogar futebol, ó. Éder, que jogava no Atlético Mineiro, ponta esquerda, também na seleção brasileira, treinando escanteio, treinando fazer ali o escanteio, o gol olímpico. Ora, é necessário se esforçar. A concentração no prioritário garante o foco necessário para a vitória. A concentração no prioritário garante o foco necessário para a vitória. Então, veja bem, 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. A primeira delas, encare os desafios com coragem e com fé. Eu dei 3 premissas em cada um desses pontos. Segundo, dedique o que você tem de melhor. Aqui eu falei sobre conquista do improvável, sobre dedicação integral e sobre concentração no prioritário. Como isto é importante. Você precisa, preste atenção, como é que nós vamos saber se a nossa estada aqui nesta terra, ela trouxe algum benefício para esta terra e principalmente para Deus? Justamente na falta que nós faremos. Se você partir hoje, se Deus te chamar, você vai fazer falta? Ou se Deus te chamar hoje, muitos vão dizer assim, olha, foi muito bom, ele está aqui, tal, mas falta ele não vai fazer nenhuma. Irmãos, essa pergunta que eu estou fazendo aqui é uma pergunta trágica, viu? Ela é uma pergunta trágica. Você fará falta? Se Deus te chamar, você fará falta? Para saber isso, é só nós respondermos uma outra pergunta. Você é necessário? Qual é o grau da sua necessidade? No espaço que você ocupa, você é necessário? Porque o mundo está assim de mais um. Terceiro, julgue o desafio baseado em Deus e não na sua capacidade. Versículo número 8 do capítulo número 10. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Julgue o desafio baseado em Deus e não em sua capacidade. Josué era muito esforçado. Josué talvez não tivesse a metade do talento de Moisés. Moisés foi um líder muito difícil de ser substituído. Muito difícil. Foi um desafio muito grande. Mas Josué fez isso com maestria, porque ele era dedicado, ele era esforçado. E é interessante que o mesmo nome dado a Jesus no Novo Testamento é equivalente ao nome Josué no Antigo Testamento. O mesmo nome. Josué significa Deus salva Jesus e ele salvará o seu povo. A mesma coisa, o mesmo nome. Porque Josué é aquele símbolo do esforço, da dedicação, do esmero, da obediência, de permanecer, de lutar. Josué é um exemplo espetacular. Julgue o desafio baseado em Deus, não na sua capacidade.
Encare os problemas como oportunidades. Está dentro desse terceiro ponto. Veja as dificuldades pelos olhos da fé. Todas as vezes que você enfrentar uma situação onde você não pode fazer nada, não fique triste, não fique desanimado, porque se você confia em Deus, e Deus lhe permitiu passar por essa situação que parece que as suas mãos estão amarradas, e você confia em Deus, então você tem que saber, eu não posso fazer, Deus me colocou diante de uma situação que as minhas mãos estão amarradas, então o meu Deus fará. Mas eu não vou ficar amarrado, eu não vou ficar detido, parado, eu não vou ficar encabrunhado, cabisbaixo, derrotado. Eu vou me levantar, porque eu confio que Deus fará o sobrenatural. Deus fará o impossível. Acredite nisso, creia nisso, confie totalmente em Deus. Você sabia que muitas vezes Deus vai nos permitir estar em situações que nós não temos o que fazer? Nós vamos enfrentar lutas que nós não temos naturalmente como vencer. Você sabia que Deus vai permitir isso? E sabe para quê? Para ver o tamanho da nossa fé. Não que Ele não conheça isso na sua onisciência, mas isso é para que nós possamos crescer. Porque quando você enfrenta algo que você não pode vencer, confiando em Deus, você sabe que se você tiver a vitória, ela não é fruto da sua força, nem da sua sabedoria, nem da sua intrepidez, nem dos seus atos, das suas ações, mas ela é fruto da fé que você teve em Deus. Ela é fruto de acionar o reino dos céus e Deus agir em seu favor. E isso te leva para um outro patamar. Isso coloca você em outro degrau. Isso eleva você a uma nova posição de confiar em Deus, de crer que Deus fará o impossível. Número 4, dentro de 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Espere a intervenção sobrenatural de Deus. Versículos 10 e versículo 11 de Josué capítulo 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e feriu-os até Azeca e Maquedá. Agora veja o 11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras. O Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Assim como o Senhor nas pragas do Egito, em determinado momento Ele enviou do céu fogo e saraiva, que é chuva de pedras, nesse momento aqui também choveu pedras do céu. E as pedras que choveram do céu mataram muito mais os exércitos inimigos do que a própria espada dos guerreiros que estavam com Josué e com aqueles exércitos. Você veja como foi a ação sobrenatural de Deus. Agora, veja bem, esse Deus que enviou as pedras do céu e que matou os inimigos, veja bem, será que ele precisava que alguém sacasse espadas para entrar na batalha? Ele não poderia de antemão, sem que houvesse batalha alguma, enviar pedras ou fogo do céu e matar completamente aquele exército inimigo? Claro que poderia, mas Deus não quer fazer assim. Deus quer que nós façamos parte das suas conquistas. Por quê? Porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Qual é a sua parte nas batalhas? Qual é a sua parte no envolvimento? Você precisa confiar em Deus. Você precisa lutar ao lado do Senhor. Você precisa enfrentar as batalhas. Você precisa desenvolver a sua fé na presença do Senhor. Então nós observamos exatamente isso daqui acontecendo. Espere a intervenção sobrenatural de Deus. Deus responde aos que chamam por Ele. Deus se revela aos que o buscam. Deus socorre os que nele confiam. Nós falamos na ceia a respeito do texto: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Deus quer essa relação conosco.
É preciso esperar essa intervenção sobrenatural de Deus, sabendo que Deus responde, Deus se revela e Deus socorre aqueles que chamam, aqueles que buscam e aqueles que confiam nele. Nós precisamos manter firme a nossa fé. Quarta atitude que nos leva a alcançar o impossível. Quinta e última, transforme a realidade por meio da fé. Ouça, transforme a realidade por meio da fé. Veja o que vai acontecer aqui agora no texto, através da narrativa de Josué capítulo 10, versículo 12. Veja o que vai acontecer. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Aqui nós estamos lendo o texto no dia em que a Bíblia cita, ou Josué cita, em que o sol parou por quase um dia inteiro. É claro que a gente sabe hoje que foi a terra quem parou, mas não só a terra, a lua também. Josué, ele não conhecia de ciência, ele não conhecia de astronomia, mas ele orou e ele disse: sol, fique parado, lua, fique parado. Por quê? Porque ele precisava de mais tempo para sacramentar aquela vitória. E nesse momento, ele transformou a realidade por meio da fé. Você vai ver Moisés fazendo coisas espetaculares em Deus, sinais espetaculares em Deus. Mas aqui nós estamos vendo o esforçado Josué, aparecendo com uma fé de um tamanho expressivo. Josué orando para parar um astro, para parar o sol, para parar a lua. Ele extrapola tudo que a gente pode ver. Na verdade, quando ele ora, ele para a terra. Deus para a terra, por causa de oração de um homem. Um homem que pôde acreditar. Se você puder crer, Deus pode fazer. Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Mas a questão é, a nossa mente está cheia de limites. A nossa mente está cheia de não posso. Porque nós trabalhamos com os nossos limites. Nós trabalhamos com a nossa realidade. Sendo que o que a palavra de Deus está nos dizendo, que o poder de Deus é muito maior do que as nossas realidades. A palavra de Deus o tempo inteiro, meus queridos irmãos, ela vai estar nos desafiando para coisas que são impossíveis. Não é possível que nós não conseguimos compreender isso. Que nós saímos do Deus que fez tudo. Tudo saiu dele. Deus está acima de todas as leis. Deus está acima da lei da gravidade. Você vai ver a lei da gravidade sendo quebrada na Bíblia. O próprio Jesus sendo assunto aos céus. Tudo é atraído para a terra, mas ele é assunto aos céus. Você vai ver todas as leis da física sendo quebradas nas Escrituras. Jesus anda por sobre as águas. Você acha que isso está escrito ali para quê? Você vai ver fogo caindo do céu. Você já viu fogo? Descer, fogo vir para baixo? Fogo, quando você coloca fogo, a tendência do fogo é subir. Mas no caso de Deus, o fogo desceu. Você vai ver todas as leis das ciências sendo quebradas nas Escrituras sagradas. Você vai ver Filipe sendo trasladado até o caminho de Azoto para pregar para aquele homem, Atos capítulo 8, que estava numa carruagem, o eunuco que estava numa carruagem. Ele foi transladado. Isso é coisa que você vê em Jornada nas Estrelas. Você vai ver Jesus entrando em uma sala, depois de ressuscitado, aparecendo para os discípulos, onde a porta e as janelas estavam todas fechadas, e eles estavam todos trancados lá dentro com medo. E Jesus entra passando por onde? Passando pela parede, passando pela porta fechada. Você vai ver todas as leis da física sendo quebradas, e o relato bíblico dessas leis aqui. Você vai ver um homem sendo transladado no meio de um redemoinho, a saber, o profeta Elias. Você vai ver um homem andando com Deus e daqui a pouco Deus o toma para si, Enoque. Você vai observar as leis da física, as leis da ciência, todas sendo quebradas por esse livro. E daí, você que não acredita, vem me dizer assim,
que você quer pela ciência provar que a Bíblia não é verdadeira? Ora, como você pode querer fazer isso, sendo que esta Escritura, ela quebra todas as leis da física, todas as leis científicas, porque Deus está acima de todas essas leis. Você vai ver os vestígios da arca no Monte Ararat, altíssimo, não tem água lá. Não é vestígio de um lago, não é vestígio de uma lagoa, não é vestígio de uma poça, não é vestígio de um rio naquele lugar, mas a madeira de 5.000 anos atrás, lá naquele monte, encontrada lá naquele monte. Você vai ver todas as leis descobertas e colocadas pelo homem cientificamente falando, sendo quebradas pelas Escrituras. Transforme a realidade por meio da fé. E aqui, falando dessa transformação de realidade, eu quero colocar um outro ponto nessa conclusão. A fé cura o passado. A fé cura o passado. A fé muda o presente. E a fé previne ou nos prepara para o futuro. Ela previne porque ela mostra para nós tudo o que vai acontecer no futuro. E ela nos prepara porque ela diz para nós tudo o que vai acontecer no futuro. Está tudo nas Escrituras. A fé muda o seu presente. Ela muda o seu agora. Se você tiver fé, você vai mudar o jeito de você viver agora. Deus vai transformar os seus passos, porque você creu na palavra dele. A fé cura todo o seu passado, porque através da fé você pode reeditar, reescrever, entender com um olhar divino tudo o que você passou no seu passado. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus sobrenatural. Deus é o Deus do impossível. 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Então, vamos compreender? Vamos fazer uma recapitulação, um resumo? O homem não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro, por meio da sabedoria humana, por meio da posição social e nem por meio da religiosidade. Mas o homem pode ter 5 atitudes que o leva a alcançar o impossível. Encarar os desafios com coragem e com fé. Dedicar-se sempre com aquilo que ele tem de melhor. Julgar os desafios baseado em Deus e não na própria capacidade. Esperar pela intervenção sobrenatural de Deus e transformar a realidade por meio da fé. Que Deus te abençoe tremendamente. E neste domingo de projeto de vida, neste domingo de 40 dias de milagre, do impossível, Deus possa operar na sua vida e você possa crer na operação de Deus. Eu quero te convidar para nós orarmos agora, com fé. Eu gostaria de convidar você para que no ato de fé, você colocasse a sua mão direita na altura do seu peito, na altura do seu coração, fechasse os seus olhos. E nesse momento eu quero, junto com você, apresentar ao Senhor aquelas necessidades que para nós são impossíveis, mas que a partir de hoje nós vamos tomar uma atitude em relação a isso. Nós vamos confiar em Deus, nós vamos nos levantar e nós vamos caminhar em direção daquilo que nós cremos, da resposta de Deus, em nome de Jesus. Chega de se dar por vencido, chega de aceitar a derrota pela própria derrota. É momento de nós nos levantarmos e confiarmos no Senhor. Você pode orar comigo agora? Pode? Então, com a sua mão aí no seu peito, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, nós estamos diante do Senhor agora. E, meu Deus, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo essa palavra nesse momento. E eu não sei quantas causas, problemas e dificuldades estão sendo apresentadas nesse momento. Mas hoje, nesta noite, nós apresentamos aos problemas o Deus do impossível, o Deus que tudo pode fazer, o Deus que criou os céus e a terra e para Ele não existem limites. E neste momento agora, meu Deus, eu oro no poder que há no nome de Jesus, para que haja uma intervenção sobrenatural do Senhor, e que agora, meu Deus, em nome de Jesus, todas as barreiras caiam por terra,
Tudo que impede os projetos de vida dessa pessoa de se realizarem, caiam por terra agora em nome de Jesus. E assim como o Senhor deu vitória para Josué, e uma vitória esplendorosa, uma vitória, meu Deus, sem questionamento, o Senhor conceda vitória agora para cada um dos seus filhos. Que nesses 40 dias de milagres, nessa semana do impossível, o Senhor Deus realize o impossível na vida deste irmão, na vida desta irmã, nesta casa e nesta família. Que todo o poder do inimigo seja lançado por terra, e os filhos de Deus provem a vitória que vem da parte do Senhor, pela fé, em um nome poderoso de Jesus. Nós oramos, Senhor, e cremos na operação do Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus te abençoe de uma forma gloriosa, em nome de Jesus. Quarta-feira, nós estaremos em mais um elo da poderosa corrente das 7 orações, na campanha Curando Sentimentos e Emoções. Esta campanha poderosa na presença do Senhor, o nosso Deus. E no domingo que vem, é o último domingo do mês de agosto. É o domingo da ceia do fortalecimento. Da ceia do fortalecimento. Nós estaremos aqui em 5 horários na presença de Deus, em 5 cultos presenciais na presença de Deus, ceando, participando da ceia do fortalecimento. Quero convidar a você a estar conosco em nome de Jesus, a escolher um desses 5 horários e estar conosco na presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma grande bênção a nossa estada juntos aqui no próximo domingo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Vamos à bênção apostólica. Pai Celestial, muito obrigado por esse culto, por esse tempo especial, por esse tempo de 40 dias de milagre. Abençoa, meu Deus, os nossos líderes, pastor Mário, pastor Antônio, pastor Estéfano, pastor Leandro, pastor Itamar, o pastor Altair, cada pastor dessa igreja local, cada membro desta igreja local, a família de cada um deles no poder do nome de Jesus. Abençoe o Brasil, abençoe Minas Gerais, abençoe a nossa cidade de Belo Horizonte, as cidades vizinhas. Dá-nos livramento, meu Deus, de toda a pandemia, das enfermidades, das doenças. E, Senhor, desperta o seu povo, desperta a sua igreja para cada vez mais buscar ao Senhor, amar ao Senhor e servir ao Senhor. E agora que nós nos despedimos, dá-nos um restante de domingo abençoado e uma semana muito próspera e protegida debaixo da sua presença. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz. Boa semana.